Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Abba significa pai, papai, paizinho. Então vocês estão na casa do Pai. Amém? Muito bem, podem se sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Bom, nós queremos então, como nós habitualmente fazemos, podem tomar os seus lugares. Temos algumas pessoas circulando ainda por aqui, mas podem tomar os seus lugares. Isso, né? Sim, só um minutinho. Como nós habitualmente fazemos, nós queremos ler então agora um texto que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, Provérbios 18, 21, onde a palavra de Deus, ela tem uma mensagem para nós. E essa mensagem, queridos, ela fala a respeito de um órgão que todos nós possuímos, que é um órgão maravilhoso, às vezes, não é? E o que a palavra de Deus fala a respeito deste órgão que nós possuímos? A palavra diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Queridos, a palavra diz então que nós possuímos um órgão, e este órgão, ele tem um poder. E o poder desse órgão pode gerar vida e também pode gerar morte. Então, repitam comigo, por gentileza. Em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Eu falo palavras de vida e não de morte. Palavras de saúde e não de doença. Palavras de alegria e não de tristeza. Palavras de abundância e não de escassez. Porque em minha boca existe um grande milagre. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Que maravilhosa é a palavra de Deus, né? Maravilhoso. Queridos, hoje o Senhor nos presenteou com uma bênção, e esta bênção envolve a vida desse casal amado aqui, que é o nosso irmão Luiz e a sua esposa Rosa, que são representantes aqui da Abba Fazenda Rio Grande, que é a igreja que nos dá a cobertura. Então, hoje nós teremos uma palavra ministrada pelo nosso irmão Luiz, pastor Luiz, pastor e irmão, isso, né? Vocês entenderam, né? Muito bem. Então, eu gostaria de chamá-los aqui, por gentileza. Nós queremos agradecer a Deus pela vida deles, queremos orar pela vida deles. Por sinal, nesta semana, nós teremos um feriado, né? Na sexta-feira será um feriado, e esse feriado tem a ver com a profissão desse casal, né? É o feriado de Tiradentes, né? Então, como eles são dentistas, claro que a profissão deles não envolve só isso, né? Envolve outras tarefas, outros serviços e tal, né? E teremos também, queridos, olha só que maravilhoso, no dia seguinte, no dia 22, vocês sabem o que se comemora no dia 22? 22 de abril? Descobrimento do Brasil, dia 22 de abril. Mas olha só que curioso, na semana passada nós falamos aqui a respeito de uma constelação, alguns devem lembrar, né? Alguns lembram, amém, amém por isso, que é a constelação do Cruzeiro do Sul. E quando o Brasil foi descoberto, o primeiro nome que foi dado ao Brasil, creio que todos sabem, né? Mas de qualquer maneira eu vou falar, foi Monte Pascoal. Possivelmente o dia 22 de abril não seja exatamente o dia do descobrimento do Brasil, mas o Brasil ele foi descoberto
na semana da Páscoa. Por isso o nome Monte Pascoal. E hoje nós cantamos aqui a respeito de um monte. O último louvor que cantamos falava sobre um monte, né? Foi isso? Muito bem. Então, olha só, queridos, nós temos esta oportunidade de, esta semana, então, comemorarmos, né, um feriado que diz respeito ao descobrimento do nosso país. E nós queremos agradecer por isso, pelo país onde nós vivemos. Amém? Então eu quero convidá-los a estender a sua mão abençoada para cá. Nós vamos orar agradecendo pela vida desse casal, também pelo dia do nosso descobrimento, né? Vamos supor que de fato tenha sido nesse dia, mas cremos que não foi, tá? Então vamos orar? Pai Celestial, Deus de graça, Deus de amor, eu quero nessa hora, Senhor, primeiramente te agradecer pelo nosso país chamado Brasil. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que os teus olhos estão voltados para esta nação brasileira. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o teu amor está sobre nós. Queremos, Pai, dedicar a nossa gratidão ao Senhor pela comemoração, pela passagem desta data, que significa o dia do descobrimento deste país, a qual é chamado Brasil. Pai Celestial, queremos te agradecer também, Senhor, pela vida desse casal amado, o pastor Luiz e a pastora Rosa, que hoje estão aqui conosco, dedicando, Pai, momentos preciosos da sua vida, a estarem aqui compartilhando do teu amor conosco, compartilhando da tua palavra e compartilhando a verdade do teu evangelho, Deus. Pai Celestial, que o Senhor use a vida do nosso irmão Luiz para trazer uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Uma palavra como nunca antes houve nesta cidade, Senhor. Uma palavra de transformação, uma palavra de renovação e uma palavra de confirmação do teu excelso amor pelo nosso país e por cada um de nós. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Muito bem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jaime. Graças ao Senhor. Não fora o Senhor nos guiar, né? Onde estaríamos nós, né? Não fosse o amor, a graça desse Deus maravilhoso, desse Deus a quem chamamos Abba, Pai. Onde estaríamos essa hora? Então é a graça de Deus que nos reúne aqui, é a graça de Deus que nos sustenta e que nos guia à eternidade junto a Cristo, junto aos anjos, junto aos santos que já se foram, né? Um dia vamos nos rever, né? Aqui quando a Rosa falava de várias ações da igreja, né? Então, semana retrasada, fora essa que passou, estivemos também num velório. E até nesse momento a gente vê a graça de Deus consolando a família, fortalecendo para aquele momento tão difícil que é, né? Quando passa alguns dos nossos familiares, alguns dos nossos irmãos. Então, nós temos esse privilégio, né, de servir a Deus. Somos a boca de Deus nesse mundo. Somos os braços de Deus, somos os olhos de Deus, né? Nós transmitimos o amor de Deus, as vidas ao nosso redor, né? Quando nós fizemos a escalinha para estar aqui, né? E foi assim, gratificante, porque quando eu me dispus, aí a Sara, o Jaime, né, já estavam ali em contato com o pastor Pape, dizendo, era bem você mesmo que a gente queria lá. Então, assim, é uma honra estar aqui. Trago, né, um abraço forte do Pape, da Priscila, a esta igreja. Eles têm um amor especial por esta igreja aqui. Vocês precisam desfrutar, né? Quando tiverem oportunidade de estar com o Pape, Priscila, eles estarão aqui
brevemente, né? Desfrutem, porque Deus tem uma unção especial através da vida deles, e nós temos sido muito agraciados. E eu sei que Jaime e Sara também estão ali no nível, né, de unção igual, né? Porque quando Deus comissiona, Deus dá, né? Capacita, fortalece, anima. E, né, então, assim, ter visto a igreja aqui de Joinville nascer, né, e estar hoje aqui onde está, né, e sabemos aonde vai chegar. Temos uma visão de que muito ainda Deus vai derramar aqui. Mas vamos aproveitar hoje, né, essa noite, aquilo que Deus quer fazer em nós, através de nós. E aí a Sara, Jaime, né, quando nos convidaram, falaram, olha, vem falar um pouco sobre educação de filhos, né, e realmente, que tempo que a gente precisa, que estamos vivendo, onde todo cuidado é pouco, não é verdade? E a gente não nasceu capacitado, a gente pode fazer cursos de educação de filhos, ouvir palestras. Hoje está muito forte, né, nas redes sociais, assim, lições, exemplos, modelos, né? Mas Deus é o padrão. E a igreja é responsável, né, para transmitir aos nossos filhos valores eternos. Valores que eles não perderão, né? Bênçãos que eles não deixarão de desfrutar por toda a vida, né? Quando eu vi a turminha aqui na frente, para ser enviada ali para a escola bíblica, daí eu vi o porquê do pedido, né? Tem uma igreja aqui, que está ali agora na sala, e recebendo palavra eterna, recebendo não meramente uma educação ali, bíblica, mas, pensa, isso aí está sendo semeado, naquele coraçãozinho que vai, sabe, levar isso por toda uma vida, vai viver isso, vai fazer parte da personalidade, vai fazer parte do caráter. E é claro que aqui, pouquinho tempo que eles ficam aqui na igreja. Em casa, é a verdadeira escola dos nossos filhos. Então, nós aqui, sendo instruídos, edificados na palavra de Deus, nós temos este grande compromisso de sermos modelo para eles. E aí o chamado de cada um de nós, o sacerdócio universal de todo cristão, de todo filho, filha de Deus. Nós somos reis e sacerdotes. E a primeira e grande responsabilidade que temos é para com os de casa, né? Para com o cônjuge, né? Para com a esposa, o esposo, mas, né, os dois bem unidos para educar os filhos na palavra que não será tirada deles. Palavras de afirmação, né? Eu te amo, meu filho. Você é precioso, porque você é a herança do Senhor para a minha vida. Você é preciosa, porque Deus tem dons, talentos especiais para a tua vida. Eu preferia aqui estar cantando e tocando violão. Mas como eu não sei cantar e nem tocar violão, então me alegro de poder transmitir uma palavra do Senhor, né? Mas, assim, as nossas crianças daqui a pouco estão aqui, cantando, louvando, pregando. Daqui a pouco, é assim, ó, rápido. Dançando, né? Lá na igreja, ontem me dei conta, né, de que nós mudamos por um espaço menor, mas já estamos ali construindo, graças a Deus, um espaço maior, para logo, né, as jovens, as meninas que dançam, né, e pode ter rapazes também, lá em Curitiba tem rapazes, para dançar, né, adorar o Senhor. E a gente vê que fazem aquilo com tanta alegria, com tanto zelo, com tanto esmero. Então, Deus tem talentos, dons para os nossos filhos, e nós vamos tendo a alegria de ver Deus operando na vidinha deles,
né? E daqui a pouco já são adolescentes, jovens, daqui a pouco casam. A gente já está naquela fase que os filhos casam, têm filhos. Né? Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero ler inicialmente um texto que fala um pouco do que é esse ano, né, na vida da igreja, que é Águas Profundas. E Deus me deu esse texto. Das profundezas clamo a ti, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, espere, ó igreja, corpo de Cristo, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel, é Ele quem redime a igreja de todas as suas iniquidades. Esse é o Salmo 130, que fala de profundezas. De que profundezas que o salmista falava aqui? Né? As profundezas da alma, as profundezas do ser, lá do âmago, né? Lá do coração, lá do íntimo. Clamando a Deus, porque falava aqui, né, das iniquidades, falava do perdão de Deus. E o Senhor, Ele é a nossa redenção e que nos redime de todas as iniquidades. Então, Águas Profundas, né, fala de um relacionamento mais profundo, mais íntimo. Aquele pai e filho que se compreendem só pelo olhar, só pelos gestos, né? A gente ter essa intimidade com o nosso Senhor. E isso mediante esta vida como corpo de Cristo. Aqui dizia do antigo Israel, né? Hoje fala de nós, fala da nossa necessidade de andarmos. Veja, Israel é uma nação, né? É uma nação unida, uma nação que um dá a vida pelo outro, né? Nós temos o Israel hoje, né? Assim, uma nação temida pelo seu poderio militar, pelo seu poderio estratégico, pelo seu poderio tecnológico. E a igreja tem o poder da fé. Fé em Deus, fé na sua palavra. As nossas armas são poderosas em Deus. A palavra de Deus, a fé, escudo da fé, palavra, espada do Espírito. Então, nossas armas contra as ciladas do inimigo. Mas eu colocaria como texto, né, desse momento aqui que a gente quer repartir com vocês, perseverança. Eu estava pensando como falar, como abordar, né, qual a mensagem que Deus quer nos dar nessa noite. E aí eu desenhei, fiz uns esboços e tal, né, sobre perseverança. E aí ontem eu tive a felicidade. Tá fazendo barulho aqui? Tá? Talvez mais para cima? Aqui vai. Se precisar, eu uso outro microfone. Tranquilo. Eu acho que era por causa da posição. Então, eu não estou acostumado. Joia, obrigado. Aí, ontem tive numa reunião do Conselho de Pastores, lá da Fazenda Rio Grande, e aí o irmão da igreja, ele trouxe uma palavra sobre perseverança. Né, um texto, e eu quero repartir. Esse irmão, ele teve um acidente recente, que estão nos 3 meses, ele caiu de um telhado, estava fazendo uma manutenção na igreja, e ele é alto, fortinho, assim, sabe? E foi violento o negócio. Foi uma queda violenta. Parece que de 6 metros, algo assim, 5, 6 metros de altura. E foi removido de helicóptero para o hospital. E ele falando ontem, eu nunca andei de helicóptero, né?
E eu estava desacordado, eu não vi isso. Nessas condições, não desejamos para ninguém andar de helicóptero. Mas, pela graça de Deus, porque ele disse que teve assim, uma sensação de paz, um tempo bem tranquilo, até acordar no hospital e ver depois a situação dele. Então, daquele momento do acidente até começar uma recuperação, ele estava em completa paz, tranquilo. E aí ele agora está assim, bem recuperado, está ainda em cadeira de rodas, mas diz que daqui meio mês, um mês no máximo, já está andando. Um pastor muito querido ali de Fazenda Rio Grande, pastor Edson Brazão. E aí eu gostei que ele trouxe e aí me ajudou, com esse texto que está no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 2 a 4. Vamos ver o que nos diz esse texto sobre perseverança. Meus irmãos, considerem, olha, Deus é gracioso, Deus tem um bom humor conosco. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Veja, vamos voltar no verso anterior, por favor. Pois vocês sabem que a prova de sua fé, então quando somos provados, isso vai fortalecendo a nossa fé, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas ela produz, é um fruto da fé, a perseverança. Então, quanto mais nos alimentamos da palavra, quanto mais temos comunhão como irmãos, grupo familiar, nos cultos, no bazar, no retiro de integração. E aqui teve uma família que foi no último retiro de integração. Tem alguém presente aqui? Não vieram hoje, E então, assim, quanto mais participamos da obra de Deus, fortalece a nossa fé, produz mais perseverança. Ou seja, se nós formos, se nós nos afastarmos do rebanho de Deus, nos afastarmos da família de Deus, aí enfraquecemos, a nossa fé vai murchando, vai definhando, e aí perseverança por consequência deixa de existir. Então, perseveramos na obra de Deus, na palavra de Deus, e mais temos a experiência de fortalecer a nossa fé. E assim, termos da nossa perseverança uma ação completa, que nos traz vida, nos traz vitória, nos traz alegria, esperança, confiança. E é assim com o povo de Deus, ao longo da história, passando sempre por provações. Não há período na história em que o inimigo relaxou. A gente não vê o inimigo deu uma trégua em tal período da história. Não tem, queridos. Para quem estudou um pouco de história, vê que o inimigo, desde ali da tentação de Eva até os nossos dias, e alguns, nós, na convivência com os irmãos, sabemos que são mais provados em alguma área, outros em outras áreas, mas todos somos provados. E aí, para termos fortalecimento, precisamos uns dos outros. Porque eu posso ser fraco na área financeira, o irmão, a irmã pode ser fraco na área de saúde, na parte de saúde, ser tormentado, passar por provas na área de saúde. E aí, andando unidos, um ora pelo outro, um ajuda a carregar o fardo. Existem muitos mandamentos recíprocos na Bíblia, para andarmos em unidade e assim recebermos força no Espírito, para perseverarmos, para continuarmos a operar na obra do Senhor. Então, deixa eu pegar aqui. Falava então sobre a educação de filhos, Então, uma obra que Deus nos comissionou, Quantos aqui não têm filhos? Opa,
Todo mundo tem filho? Hã? Eita. E aí, né? Que obra tremenda que Deus nos confiou, né? Eu quero ler o Salmo 127, versos... Deixa eu pegar aqui. Não, eu não estou aqui com o Salmo... Mas Salmo 127, vamos fazer uma leitura. Ó. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar-se cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Tem uma versão que eu li hoje, que o Senhor nos acrescenta bens enquanto dormimos. Ele dá enquanto dormimos, né? Esse texto aqui, ó, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Uau! Então a gente sabe de onde vêm os filhos. Não veio sabe, do nosso amor, do nosso romance, da nossa, né, vida natural. Não, é natural ter filho. Não, não é. Não é natural ter filho, até porque alguns casais enfrentam grandes problemas para terem filhos. Recorrem a médicos especializados, né, para conseguirem a concepção de um bebê. E na Bíblia, quantas histórias, né? Sara, Rebeca, Ana, quem mais? A mulher de Jacó, a Raquel. Raquel também, né? Teve uma dificuldade para ter filhos, mas quando elas recebiam filho, assim como Eva, quando teve o primeiro bebê, ela falou: do Senhor eu alcancei um varão. Então ela já, né, já nos dá uma lição. Reconhece que é de Deus que vem esta herança. Tremendo isso, tremendo. E olha que, desde cedo, até um pouco antes de fazer o curso de educação de filhos, nós aprendemos, quando ouvíamos assim, você já ouviu isso aí, né? Filhos a gente não cria para a gente. É verdade, a gente não cria para a gente. Não é para quando a gente ficar velhinho, o filho cuidar da gente, não é para isso. A gente cria filhos para o Senhor, para devolver a Ele. Eu lembro de um professor da FATEM, antiga ITM, né? Eu sou do tempo da ITM ainda, né? Lá atrás. FATEM. O professor falava o seguinte: eu estava orando a Deus assim para, né, meu filho vai fazer 18 anos, então que bom, né? Ele vai ficar independente. 18 anos, vai ficar independente. E Deus falou com ele: por que você quer que teu filho fique independente? Aí ele: opa, ô Senhor, né? Não é assim, né? Piazão cresce, vai trabalhar, vai... Não é melhor você tornar o teu filho dependente de mim? Não é melhor você transferir a dependência de você para mim? Então, não queiramos que os nossos filhos fiquem independentes. Em verdade, o que Deus cria entre nós e os filhos, depois que eles crescem, é interdependência. Os filhos dependem de nós, claro que dependemos dos filhos. No mínimo emocionalmente. Mas vai sim ter o tempo em que os filhos nos ajudam financeiramente. Né? Mas não é esse o objetivo de criá-los, ok? Depende do coração que a gente ajudar o Senhor a formar neles. Por isso, ensinamos a palavra desde tenra idade. Né? Desde tenra idade. Como nos ensina ali em Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Depois de velha, ela não se desviará deste caminho. Então, que responsabilidade nós temos? Muitas vezes eu deleguei essa educação dos filhos para a escola. Muitas vezes deleguei para a igreja. Falei: não, está lá na IBI, está lá no curso no projeto dos teens, tá bom, né? Tá tudo certo.
eu tinha que vigiar mais. Eu confesso, eu não vigiei o suficiente. Eu não fiz o meu papel suficiente em casa. Então, eu não posso simplesmente delegar para a igreja e achar que fiz a minha parte. Né? É verdade que educação, na verdade, a formação do caráter, da personalidade, é em casa que se faz. Né? Porque a criança vai expressar lá na escola, lá na igreja, lá no campinho de futebol, lá no shopping, aquilo que ele viu na sua maior escola, que é a nossa casa. Não foi assim com os nossos pais? Né? Você não traz traços do seu pai, da sua mãe, no teu caráter, na tua forma de ser, na tua forma de agir, de fazer, tomar decisões, fazer escolhas? Eu lembro que, quando eu aceitei a Cristo, aos 33 anos, né, estava falando disso essa semana, quando eu cheguei em casa, tinha uma alegria no meu coração. Eu aceitei num retiro de homens, foi lá final de 1996, já tem alguns anos. E eu cheguei em casa com a certeza que eu tinha algo para dar para os meus filhos. Eu já tinha os 3, tenho 3 homens. Hoje eles têm 27, 33 e 38 anos. Já estão taludinho já. Mas naquele tempo, o mais velho tinha 12 anos. E eu rejeitava o que eu tinha aprendido com o meu pai. Parte, pelo menos, né, da educação que eu recebi do meu pai, eu não queria transferir para os meus filhos, mas eu sozinho não conseguia isso. Né? Eu estava sendo a expressão exata do meu pai na vida dos meus filhos. Né? Aquilo que eu rejeitava, que eu não queria, eu não tinha como romper por vontade própria. Mas quando eu aceitei a Cristo, veio uma luz, veio uma paz, assim, que eu tinha algo a dar para os meus filhos, mesmo não tendo aprendido nada ainda sobre Cristo. Mas só o fato de receber a paz de Cristo, ao receber a Cristo, eu tive essa segurança, essa confiança. E estou aqui, graças a Deus, com a mulher da minha juventude, né? Há 39 anos estamos casados, né? Em Cristo, menos, né? Eu falo, meu segundo casamento, já é a mulher do meu segundo casamento, né? Porque quando aceitei a Cristo, aí, né, fizemos curso de casais e levamos para o altar de Deus o nosso casamento. Até então, era só no cartório. Mas, quando veio o entendimento, quando veio a vida da fé, quando veio a vida no Espírito, porque eu aceitei a Cristo por essa palavra, a verdadeira vida espiritual é Jesus Cristo. Né? Existem expressões enganosas que falam, né, sobre vida no Espírito, mas a verdadeira vida no Espírito, a palavra de Deus que nos confirma, é o nascer de novo, né, ter a nova vida, ser nova criação em Cristo Jesus. Então, ali, com 15 anos de casados, nós levamos nosso casamento para o altar de Deus. Né? E com as mesmas batalhas que os irmãos aqui enfrentam, né? Os altos e baixos, alguns mais altos, alguns às vezes mais baixos, mas a gente, em Cristo, aí, encontrou o nível ideal. Ideal. Graças a Deus. E isso refletindo na criação dos filhos. Né? Então, eu e Rosa viemos de pais que se separaram. Isso para nós era um grande conflito, era uma grande batalha. E não querendo, né, que isso também acontecesse no nosso casamento. Porque como filhos a gente viu a dificuldade que a gente teve. Né? E aí, se hoje estamos, né, celebrando o nosso casamento, é porque Cristo entrou. Ele veio ser o juiz de paz entre nós. Ele é o verdadeiro juiz. Ele é juiz. Juiz de paz. Né? Você vê que para 2 times jogarem, né? Só que nós não somos times adversários, nós somos o mesmo time. Então, nós temos que vencer essas lutas, essas batalhas. Em relação aos filhos, inclusive, né?
Temos que falar a mesma linguagem. Temos que andar firmes na fé. Ser modelos para os nossos filhos, né? Então, eu tive, temos uma vida transparente diante de Cristo, amém? Né? Meu filho mais velho se separou, há 2 anos atrás. E isso para nós foi uma batalha grande, porque eles tinham participado da igreja, casaram na igreja, foi uma bênção, ficaram 15 anos juntos. Só que uns 5 anos atrás, um pouco mais já, deixaram de congregar, esfriaram. Lembra? Falei no início aqui, né? Deixar de alimentar a fé, de alimentar o espírito, começar só a viver na vida material, profissional, social, esportiva. Meu filho aderiu não vou falar o time para ninguém se ofender, me aderiu a um time, foi até o Peru esses dias ver o jogo. Não foi esse o motivo, ok? Mas é fuga, né? Fuga. Mas ele sabe o caminho. E uma das graças, então, desta última semana agora que vivemos, é que a Rosa levou a atual namorada dele para a igreja, lá no culto de mulheres da igreja, para receber a palavra de Deus. Então, o nosso papel é esse, continuar amando, continuar sendo o ombro para os filhos, né? Eu falei da interdependência. Então, e eles nos amam e nos honram. E isso é graça de Deus. Eu lembro que eu passei brigado com meu pai, né? Antes do meu filho mais velho nascer, uns 3 anos, assim, fiquei que não trocava uma palavra com ele, né? Ele já separado da minha mãe, morando em outro lugar, nem chamei ele para o meu casamento. Olha que coração duro que eu tive, né? De não querer repartir com meu pai aquele momento tão especial, tão sublime na minha vida. Mas também estava casando meio no susto, assim, né? Não estava nada programado, e aquela vida sem Cristo, e aquela falta de amor verdadeiro. Mas aí Deus prova o amor dele por nós, né? Então o piazinho faltava menos de 1 mês para nascer, eu encontrei meu pai. E essa aí, barriguda, né? E só pode ter sido Deus. Olha, Deus opera na nossa vida antes da conversão. A gente não pode ignorar o amor de Deus. Não é só depois que a gente se converte que Deus passa a olhar para a gente, cuidar da gente. Não, Ele cuida, né? A Bíblia fala, o sol vem para todos, a chuva vem para todos. As bênçãos de Deus para todo ser humano. E eu fui prova disso, né? Porque daí, naquele anseio de meu pai contemplar o neto dele, pela graça de Deus, eu abracei meu pai, beijei ele. Só que eu ainda estava com o coração duro com ele, sabe? Eu fiquei assim, eu tinha no meu coração algo assim: eu vou pegar esse velho ainda um dia, botar contra a parede, vou cobrar dele tudo que ele aprontou com a gente. Demorou um tempo, sabe? Desde, né, eu falei, 12 anos ali praticamente. Mas quando eu me converti, Deus colocou um amor no meu coração pelo meu pai, do jeito que ele era. E começou a me trazer à memória tantas bênçãos, tantos benefícios que Deus colocou na minha vida através da vida do meu pai. Eu pude reconhecer o bom homem, um bom trabalhador, um homem que se deu pela família. Com as suas fraquezas, com as suas limitações, sim. Né? Até ele era mais religiosão, né? Ele, de manhã era uma vela para Deus, à noite uma para o inimigo. Porque ele né, ia numa religião de manhã, eu lembro disso, e à noite fazia as macumbinhas dele lá. Né? E aí ficava esse dilema. Enfim, e aí, mas isso não tirou dele o fato de eu ser herança do Senhor para ele. E a importância dele, de eu honrá-lo, como eu não tinha honrado por muitos anos. E quando eu me converti, eu me lembro, eu cheguei para o meu pastor, a relação com meu pai é difícil. Ah, meu filho, que idade ele tem? 70 anos. Querido, é só amor com seu pai. Não. Né? E eu já, naquele processo da conversão e de desenvolver a fé, então caiu por terra aquela mágoa, aquele rancor, de querer pôr o velho na parede. Pelo contrário, eu queria trazer ele, né, abraçadinho, pertinho.
Uhum, uhum, uhum. Querida, tenha o pai, não tenha o pai, a resposta é Jesus. Por quê? Eu tive meu pai na minha casa até os 18 anos. E é exatamente isso, né? Eu tenho deixa eu pegar aqui um. Eu estava vendo um filme essa semana e recomendo. Chama-se Em Defesa de Cristo. Vale a pena assistir esse filme. Fala da vida normal de qualquer um de nós. E nesse filme, o personagem principal ali, ele tem um encontro com uma psicóloga. E aí, os dois não creem em Cristo, os dois são ateus, né, a psicóloga e ele, mas ele foi entrevistar, fazer uma entrevista, ele não foi fazer uma consulta. Ele fez a entrevista, ficou satisfeito com a entrevista, estava indo embora, e ela chama ele e pergunta assim, eu queria te fazer uma pergunta, como é que é a tua relação com seu pai? Aí ele dá uma parada assim, engole seco, fala, é difícil, é uma relação problemática. E aqui eu sei que, falando aqui, muitos de nós aqui tivemos essa experiência, muitos de nós. Aí ela fala assim, você sabe, e citou alguns nomes de autores humanistas, filósofos, ateus, inclusive. Citou, por exemplo, Freud, Nietzsche, Sartre, autores da antiguidade, mas que fazem a cabeça, atualmente, da juventude e de muitas pessoas que, né, se baseiam nesses escritos para não crerem. E ele falou, não, esses são os meus ídolos, praticamente. Esses são, né, pessoas importantíssimas para mim. Tá. Você sabe que eles tiveram relação difícil com seus pais? Alguns morreram muito jovens, alguns pais, enquanto o rapaz era muito criança e tal, já perdeu o pai, perdeu aquela figura paterna. Alguns foram abandonados, ou foram abusados emocionalmente, ou mesmo fisicamente. Esses autores. E aí, muito do que eles produzem intelectualmente, filosoficamente, e influenciam gerações, mundo afora, trazem uma certa satisfação para o coração daqueles que vivem as mesmas coisas. É o tal do existencialismo, né? Crises existenciais e tal. Então, eu tive isso. Né? O meu pai, embora um homem assim, trabalhador, trazia o pão para casa, supria necessidades, mas não era aquele pai que pegava para conversar, para ensinar, sabe, até levava a passear, pescar, essas coisas, sabe, provia para casa, mas era um homem que eu fui descobrir depois, né? Aí quando começou a vir um entendimento, por que meu pai era assim? Porque ele foi abandonado aos 15 anos, né? Olha, né? Eu não tinha programado de falar muito desse testemunho, mas eu acho que faz parte. Meu pai, quando ele tinha 15 anos, ele era o mais velho dos filhos do meu avô, tinha coisa de uns 7 filhos, como também a minha casa tinha 7 filhos também, né? A casa do meu pai. A minha avó morreu, aqui em Santa Catarina, ali no Estreito, Florianópolis. A minha avó morreu, e meu avô até largou o filho já, que nasceu ali, porque foi o último parto da minha avó foi difícil. Ela morreu de uma hemorragia, ficou na mesa. E o meu tio, né, que nasceu, também foi abandonado ali, né, naquele hospital para doação. E o meu avô, não cobro dele isso. Não tenho como cobrar, nem se ele estivesse aqui agora eu não cobraria. Ele teve lá suas razões, ele espalhou os filhos. Ele mandou os filhos, um para cada parente, assim, e ficou sozinho, casou de novo, teve mais 2 filhos, separou, casou de novo, teve mais 3 filhos. Então, difícil, né, falar desses assuntos, porque você não tem meios de julgar o porquê que ele tomou aquelas decisões, meu avô. Né?
não teve estrutura. E o meu pai foi fruto disso. Ele foi mandado para uma família de parentes no Rio de Janeiro, né? E depois ele foi chamado pelo meu avô de novo, depois de muitos anos, para ajudar com os meus tios, ainda que eram jovens, né? Ajudou meu avô a prover para os meus tios, quando meu pai já estava mais adulto, profissional. E meu pai sempre falava algo: eu tentei manter vocês junto o tempo que eu pude. Em resposta à diáspora, né? A separação que houve da família. Pensa, perdeu a mãe, já é duro. Aí daqui a pouco perde o pai e perde todos os irmãos de vista. Imagine. Então, se a gente for entender as dores pelas quais nossos pais passaram, que levaram eles a tomarem decisões equivocadas aos nossos olhos, pelo nosso julgamento, é preciso conhecer as raízes dos problemas. E aí, falar: Deus, eu dependo de Ti, Senhor. Jesus se sentiu abandonado na cruz. E Ele diz: Pai, por que me abandonaste? Eu achei assim, foi uma luz. Pastor Leslie, lá da fazenda, um dia ministrando no grupo familiar, e ele diz assim: Jesus, quando disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, não era o sofrimento dos chicotes, dos cravos nas mãos, ou mesmo da rejeição dos homens. O cálice que ele não queria beber era esse momento: Pai, por que me abandonaste? Porque quando ele assume o pecado do mundo, o seu pecado, o pecado dos nossos pais, ali Deus não tem parte com o pecado. E Jesus, recebendo em si o pecado do mundo, então, naquele momento, por uma fração de tempo, não sabemos dizer quanto, houve uma separação entre o pai e o filho. Mas veio o perdão, porque Jesus fala, um pouco depois fala: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente pede perdão, queridos, não é porque eu estou plenamente seguro do que eu estou fazendo. Eu não sei a extensão do meu pecado. Eu não sei o que ele causa na minha esposa. Mas quando eu peço perdão, eu peço porque eu sei que esse é o tratamento de Deus em relação ao meu pecado. Quando eu ofereço perdão, não é porque eu estou sentindo: eu estou sentindo que devo te perdoar. Não. Eu vou te perdoar porque eu estou obedecendo a Deus. E eu sei a consequência do perdão genuíno, sabe? E aí por isso que eu digo, a resposta é Jesus, porque Ele é o perdão de Deus para as nossas limitações, para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos. Quando eu quis pôr meu pai na parede, falar: Pai, por que você fez isso com a mãe? Por que você tem feito essas coisas com os filhos? Ele não ia ter resposta, porque ele não tinha Cristo. Porque se ele tivesse Cristo, ele ia falar: Filho, me perdoa. E a minha parte como filho era: Pai, eu te perdoo. E eu fiz isso. Retiro de integração, aula de integração, aula de integração, aula de perdão na integração. Eu fiz isso num encontro com Deus. Na verdade, eu fiz isso lá no dia que eu me converti, quando eu recebi a Cristo. Jesus, o dia ali foi maravilhoso, lógico, independente de saber todas essas coisas, o Espírito nos renova, o Espírito nos faz nova criação. Por isso é possível lançar o meu fardo pesado sobre Jesus e receber dele o fardo que é leve, que é suave. Então hoje estou aqui pela graça, por causa do amor que Deus me ofereceu por meio do seu Filho. A igreja traz o padrão de Deus na criação dos filhos. Jesus é o modelo de filho, né? E aí os pais de Jesus criaram ele como filho de Deus, e isso prova que aos 12 anos Jesus, quando se separou dos pais e ficou no templo, né, a Bíblia diz isso,
E os pais vão lá: ó, Jesus, estava te procurando, né? Você não foi com a gente na caravana lá para Nazaré? Vocês sabem que importa para mim fazer a vontade do meu Pai. Então, ele já, aos 12 anos, ele tinha plena consciência de quem ele era filho. Mas ele honrou seus pais, honrou aqueles a quem Deus deu por herança, que ele era a herança de José e de Maria, né? E Deus orientou José e Maria a criarem ele como um filho de Deus. E assim os nossos pequeninos, a gente não pode olhar: é meu filho. Sim, né? Mas é meu irmãozinho em Cristo. Ele está aqui para eu ensinar ele a caminhar na fé, para ele ser mais que vencedor, para ele entender o que Deus fez por ele. Né? E assim, eu e você também estamos aqui aprendendo, estamos aqui sendo edificados, sendo fortalecidos na fé, que produz perseverança. Então, tem uma palavra de Deus em Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 4, verso 6, verso 5. Esse é o espírito de Elias que está sobre a igreja. A igreja é o espírito de Elias nos nossos dias. Né? Jesus fala isso depois no Novo Testamento. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. São esses dias que estamos vivendo. É antes, né? Não estamos vivendo o dia temível do Senhor, virá. Estamos vivendo antes, são os nossos dias. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O espírito de Elias, queridos, não é o motivo da nossa aula. Eu falei para o Jaime que eu não sou um pregador, né, assim, um professor da palavra. Eu sou um homem que procura viver a palavra, né, e transmitir o meu testemunho. E se temos um ministério, também é um ministério mais ligado ao pastoral, né, que acolhe, que anima, que ajuda a curar algumas feridas, né, e sabemos que isso ocorre no grupo familiar. Muito importante estarmos hoje em grupo familiar. Aliás, eu estou na Comunhão Cristã Aba por causa de grupos familiares. Se fosse uma igreja assim, maravilhosas igrejas que se reúnem aos domingos, às vezes aos sábados, às vezes durante a semana, em cultos, mas o grupo familiar ele traz uma essência de maior intimidade, onde, inclusive, nós somos provocados a estudar mais a palavra, porque quando somos nós os anfitriões, né, quando é na nossa casa a reunião, a gente, né, vai lá, escolhe um louvor, a gente vai lá e lê um texto, e medita, e, né, prepara. Teve um irmão que falou que ficou 15 dias preparando, né, a palavra, porque dali 2 semanas a reunião seria na casa dele, né, e também prepara uma comidinha, e aí recebe os irmãos. A gente varre a casa, né? Eu tenho varrido a casa ultimamente, mais do que sempre, né? Ultimamente tenho ajudado mais a Rosa com a louça, com os cuidados. Eu sempre varri o quintal, né? Agora estou aprendendo a varrer dentro de casa também, passar aspirador, enfim. A vida doméstica é uma bênção, né, queridos? E que a gente já, como profissionais, a gente já se aposentou, embora esteja atuando ainda, né, na prática, mas assim, estamos com mais tempo disponível, e aí isso reflete em maiores cuidados domésticos, e isso tem nos ajudado, inclusive, porque a gente conversa mais, troca mais ideias, aumenta, inclusive, a compreensão, né, do ser, né, porque quando a gente está trabalhando, se ocupa muito, realmente a gente tem menos tempo para os filhos, né? E eu lembro do meu tempo assim, que eu trabalhava mais e mais, e chegava em casa, ao invés de dar atenção para os filhos, ia para a televisão. Hoje a internet está roubando o tempo dos filhos. Vamos cuidar, vamos zelar com isso, né? Quando Sara falou, falar em educação de filhos, queridos, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então ele vem para matar sentimentos, ele vem para roubar a nossa paz e o nosso tempo de qualidade em família.
Então temos que zelar por isso. E os filhos aprendem aquilo que vem. Né? Ah, não, mas eu dou o celular para o filhinho aqui para ele ficar quietinho. Então você está manipulando ele, para ele ficar quietinho, não tirar o teu tempo de descanso. Mas vamos pedir a Deus sabedoria. A resposta, de novo, é Jesus. É Jesus. Que nos dá sabedoria e entendimento para administrarmos bem o tempo que nos é dado e que deve ser gasto com aquilo que mais tem valor em nossas vidas. Né? A gente costuma dizer que quando uma pessoa está partindo, ela nunca pergunta assim, puxa, eu devia ter ido mais ao shopping, eu devia ter comido mais sorvete, eu devia ter vestido aquela joia. Não, não. A pessoa, quando está partindo, ela lembra, puxa, eu queria estar com os meus filhos, queria estar mais perto dos meus filhos, queria estar perto dos meus pais, né? Queria estar mais perto das pessoas que eu amo. Então, hoje é o tempo de abraçar, de beijar, de dizer eu te amo. Mas não mais com o meu amor também meramente emocional, mas com o meu amor em Cristo. Eu te amo. Né? Eu gosto desse filme que eu falei, Em Defesa de Cristo, em que a mulher ela se converte primeiro, uma cena bem jóia assim, quando ela é tocada pelo Espírito Santo, através de uma situação num restaurante lá. Vocês vão ver o filme, para quem já viu é muito bom. E aí ela fala depois, né, dando testemunho para o marido, assim, mais para frente, e o maridão resistente, coração de pedra, e ela fala, mas eu estou te amando mais do que eu amava antes. E ele não entende, porque na verdade aquela mulher, a antiga, antes de Cristo, morreu. Eis que ela foi uma nova criação. E aí ela falou e ele não entendeu do que ela estava falando. Ele foi entender depois. Mas é especial, sabe? Hoje, abraçar o filho, abraçar, né? Você que, né, faz tempo não fala às vezes com o pai, com a mãe. Ah, liga hoje, fala lá, olha, queria estar aí com você, dá um abraço, sentir teu cheiro, né? Ouvir a tua voz, estava doidinho para ouvir a tua voz. Né? E o tempo é hoje, queridos, o tempo é hoje. Então, os filhos, herança do Senhor. Tempo de abraçar é hoje. Estou indo para o final, queridos. Então, vamos perseverar, né? Eu gosto muito, eu falei, né, mais da área pastoral, dos relacionamentos, perseverança nos relacionamentos. Quando eu e Rosa fomos para a Fazenda Rio Grande, nós decidimos plantar uma árvore das nossas vidas. Não tinha Cristo ainda, mas era Deus nos dando uma visão. Hoje ganhamos uma muda de uma árvore linda, né? Uma planta linda, linda, linda. E a visão que Deus nos levou ali para, né? Eu falo, Deus agindo na nossa vida, a gente sem ser crente. Imagina depois que é crente. Então aí é alegria, é só alegria, como se dizem. Por que plantar uma árvore? É a perseverança. Se você quer que uma árvore dê frutos, uma boa árvore, vamos dizer, a bananeira até dá para ser num vaso, né? Mas vamos dizer aqui um pinheiro, né? Você quer que dá pinhão no pinheiro. Você vai plantar num vaso, teu pinheiro? Tá, então pinheiro você sabe que para dar o pinhão vai levar tempo, não é verdade? Então você vai plantar ele no chão. Ah, mas sabe, não estou gostando de morar aqui não, eu vou morar lá no outro bairro, aí vou levar o pinheiro. Ele vai com você? Não vai, né? Pode até ir, mas não vai viver por muito tempo. Ele vai ficar um tempinho lá, talvez uma arvorinha de Natal e tchau. Então, alguns frutos que a gente quer colher na vida precisam de solo profundo, precisa enraizar, precisa de tempo para aquela árvore crescer e gerar os frutos que ela precisa gerar. Né? Algumas pessoas, devido às suas profissões, elas podem hoje estar aqui, amanhã estar ali e não ter assim eu não estou falando apenas de uma questão local para se viver. Estou falando do nosso relacionamento com Deus,
do nosso relacionamento com os irmãos. Aliás, antes, o relacionamento familiar e o relacionamento com os irmãos. Nessa ordem. Então, nada pode prejudicar o teu crescimento como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Esse ribeiro é o Senhor, né? Irrigando a tua vida, te dando força, te dando proteção, te dando direção. No Salmo 1 vai dizer, né? Somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas e no tempo certo damos frutos. E mesmo quando vem o tempo da sequidão, as folhas não murcham e não deixam de dar fruto. Então, essa foi a visão que Deus nos deu lá, de sermos árvores plantadas. E daí na nossa Fateme que veio, né? Na formatura veio essa palavra, como árvores plantadas. Para mim, eu já tinha essa visão antes de ser cristão. Então, quando me tornei, pela graça, aquilo nos fortaleceu. E o andar juntos, né, queridos? Tem uma palavra em Eclesiastes. Precisamos ser dois. Temos melhor resultado do nosso trabalho. Se um cair, o outro ajuda a levantar. E a Bíblia fala, né, é bom dormir junto, né? Casal. Porque, né, um ajuda a esquentar o outro. Aí estamos perto do inverno. Aqui em Joinville quase não esfria, né? Mas lá, 900 metros acima do mar, aqui esfria legalzinho lá, tá já começando. Então, a Bíblia fala, né? Dois dormindo juntos. Se dormir sozinho, como conseguirá ter uma qualidade de vida? Mas esse junto é com o Senhor. Então, queridos, sobre a criação dos filhos, é Deus quem nos ajuda a criar os nossos filhos. Nós não estamos sozinhos. É Deus quem ajuda a amarmos nossos pais como eles estão. A gente não está aqui para consertar os pais. A gente não está aqui para corrigir os filhos. Corrigir no sentido de, né, fazer a minha vontade na vida dos filhos. Lembra aquela ideia? Eu vou deixar o meu filho independente. Né? Ele vai escolher onde morar, vai escolher... Né? Ok, não é melhor transferir essa responsabilidade ao longo desses 18 anos para Deus, para que ele dependa de Deus quando ele sair e ele dê graças a Deus, né, por tudo que ele tem recebido, pelo que ele recebeu em nossa casa e pelo que ele vai... Ele sabe que sozinho ele não vai conseguir, ele precisa de Deus. A Rosa hoje disse, mas nossos filhos não estão na igreja. Eu falei, estão sim. Nós somos os pastores deles ainda. Oramos por eles. Né? Ela levou a futura nora, digamos assim, né, para a igreja. Então, é nós que fazemos esse papel. Poderíamos, né, ter rompido com ele, falado, não, você não fez a nossa vontade, que era continuar casado. Né, para uma criança de 5, 10 anos, você... disciplina. Para um homem depois dos 18, 20, 30 anos, aí é só modelo, né? É amá-los e dar o modelo. Eu quero encerrar com um texto que está no livro de Pedro, só para a nossa reflexão. 1 Pedro 5, capítulo 5, de 6 a 10. Finalizar com esse texto. Portanto, humilhem-se, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele não tira férias, ele nunca parou de fazer, né, a obra que ele veio fazer. Resistam-lhe em fé, né, permanecendo firmes na fé. É a forma de resistir ao diabo. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo,
os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Glória a Deus. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos orar, exaltar a esse Pai Celestial que nos ama, que tem cuidado de nós, que nos livra do inimigo, com sabedoria, pela fé, e que Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Se desejar, feche seus olhos. Pai querido, Pai de graça, nosso Senhor Jesus, Espírito Santo, doce Espírito de Deus, que está neste lugar, que está conosco todos os dias, que nos guia toda a verdade. Pai, nós experimentamos a liberdade na Tua presença, como filhos amados, livres de toda culpa, livres de toda mágoa, livres para amar e sermos amados, porque o Senhor nos amou primeiro e tem provado o seu amor por nós dia após dia. Pai Celestial, obrigado por nos dar a Tua paz, a Tua vida, por nos dar a alegria da salvação, a certeza da vida eterna. Obrigado porque há poucos dias nós celebramos a Tua ressurreição, Senhor Jesus. E sabemos que o Senhor é o nosso advogado junto ao Pai, que intercede por nós, que ora por nós, que busca o melhor da vida para as nossas vidas. Obrigado, porque o melhor desta vida é o Senhor, é a Tua compaixão, é a Tua companhia. Obrigado, Pai, porque hoje viemos em segurança por essa estrada. Nessa hora também pedimos, nos acompanhem ao voltarmos todos aos nossos lares, ao seio das nossas casas, das nossas famílias, que possamos continuar sendo canais de bênção nas Tuas mãos, amarmos nossos pais, os nossos familiares, liberarmos mesmo aqueles que não conhecemos, os pais que não conhecemos, aqueles que já se foram, que possamos amá-los com o Teu amor, Senhor. Um amor que liberta, um amor que cura, um amor que restaura, um amor que fortalece, um amor que resulta em ações de graças ao Senhor. Seja assim com os nossos filhos. Obrigado, Pai, porque os nossos filhos são recompensa do Senhor. O Senhor nos amou e tem provado o seu amor, nos dando filhos à igreja. Obrigado porque a igreja pode acolher os filhinhos do Senhor. Tua palavra diz: vinde a mim, os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Obrigado, Pai Celestial, porque podemos criar nossos filhos por meio da Tua palavra, que é a verdade, e essa palavra não será tirada do coração dos nossos filhos, Pai. Sabemos que eles, crescendo, viverão esta verdade, serão protegidos do Senhor. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado por nos dar tanto amor, Pai, nesta casa. Sou grato pela vida do Jaime, da Sara, de todos os irmãos aqui, Pai. Que a Tua boa mão permaneça sobre nós. Se você quiser, estenda a sua mão. Quero declarar que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Acordar e saber a razão, sonhos vão reviver, a vida é viver com você, estou decidido. Peraí. Vocês estão muito emocionados, peraí. Solta de novo, Sandro. Sandro, volta no começo.
Acordar e saber a razão, sonhos vão reviver, a vida é viver com você, estou decidido. E levantou e mostrou sua glória, sempre no seu amor, puro e livre. Eu sou, não perco mais tempo. Aleluia! Vejo o sol no céu, apareceu tudo então. Toma cor ao meu redor, novo sou, vivo em meu Salvador. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Sempre ao meu lado, completo sou nesse amor. A vida que fez e me deu é a vida que escolho viver. Vejo o sol no céu, apareceu tudo então. Toma cor ao meu redor, novo sou, vivo em meu Salvador. Isso é que é jamais vencer. Seu amor é o que me faz voar, liberdade que a todos dá. Tudo que eu quero é você. O céu apareceu tudo então. Toma cor ao meu redor, novo sou, vivo em meu Salvador. Aleluia! Vejo o sol do céu, apareceu tudo então. Toma cor ao meu redor, novo sou, vivo em meu Salvador. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Leva além do que jamais pensei. Seu amor é o que me faz voar, liberdade que a todos dá. Tudo que eu quero é você. Aleluia! Glórias a ti, Jesus.